Fala pessoal, sou Wesley Queiroz, estudante de nutrição, e neste vídeo será abordado um pouco sobre a replicação do DNA, mais precisamente em procariotos, e em outro vídeo será abordado a respeito da replicação do DNA em eucariotos. Então, o que é a replicação? Basicamente, a replicação é um processo pelo qual a célula ela multiplica o seu DNA. Portanto, ela tem o seu DNA original, ou o DNA que ela deseja replicar, e esse DNA, ele, por alguns processos, ele vai ser multiplicado e vai gerar novos e vários outros DNAs provenientes, derivados desse DNA original. E esse processo ele é conhecido uma por um processo de natureza semiconservativa. Por quê? Porque ao longo de várias e várias replicações, um fragmento do DNA original, daquele primeiro DNA, ele ainda vai existir. Um pequeno resquício daquele primeiro DNA que iniciou a ser replicado, ele vai existir. Aqui a gente pode ver que ainda há um pequeno resquício desse DNA ao longo de várias etapas de replicação. Portanto, é por isso que é de natureza semiconservativa, por isso que dá esse nome. E a replicação ela acontece em três etapas: a iniciação, o alongamento e a terminação. E basicamente essas etapas são mediadas por várias proteínas e enzimas. E a etapa de iniciação, ela consiste em um momento onde a célula, devido a algum estímulo, ela reconhece que deve multiplicar o seu DNA e haverá um local, que é o local chamado de origem de replicação, e esse local chamado de origem de replicação, ele vai sofrer a ação de algumas proteínas e por conta disso, esse local ele será aberto e a partir desse momento, dessa abertura, vai se formar as chamadas forquilhas de replicação, onde vai estar atuando várias outras proteínas e a partir desse início, dessa origem de replicação, com essa forquilha, é que se vai dar início a essa replicação. E essa replicação vai acontecer para os dois lados. Aqui nessa imagem apresenta aqui no lado A uma replicação a nível de procariotos e aqui no lado B uma replicação a nível de eucariotos. Possui algumas diferenças, mas no momento será abordada apenas sobre procariotos. Aqui uma imagem sobre a forquilha de replicação, lembrando que o processo de replicação ele segue o modelo 5' 3'. Na etapa de alongamento será dito o porquê. E aqui estão algumas enzimas que vão participar nesse processo inicial de replicação. Essas primeiras selecionadas, elas são importantíssimas no início, porque serão elas que de fato vão dar aquele ponto de partida. No caso, a DNA, ela vai ser aquela enzima primária, onde que ela vai reconhecer o local de replicação, o local de origem, né? E ela vai realizar alguns processos químicos ali para que haja uma abertura daquela forquilha, para que haja abertura daquela fita de DNA. E a partir dessa abertura vai começar uma agregação de outras proteínas, no caso a proteína DNA-B, que é a conhecida helicase, e juntamente com a proteína DNA-C, que elas vão agir em conjunto. No caso, a helicase ela vai trabalhar quebrando as pontes de hidrogênio que unem as duas fitas de DNA e com isso vai dando continuidade à abertura dessa fita. E continuando, tem-se outras enzimas que vão atuar juntamente com as primeiras após a abertura dessa forquilha. Temos aí a primase, que ela vai colocar os iniciadores de RNA para dar continuidade na etapa de alongamento. Irá ter as proteínas SSB, que essas proteínas são muito importantes para evitar que essas fitas de DNA recém-separadas
se unam novamente, ela vai evitar que haja, ela vai aliviar a tensão existente entre essas duas fitas, para que essas duas fitas não se unam novamente. Além disso, ela vai servir como uma espécie de escudo para que essas novas fitas de DNA recém-separadas não sejam atacadas por enzimas nucleases que podem destruir esse DNA. E além disso, vai ter a topoisomerase, que ela vai aliviar a tensão que existe após a atividade da helicase, porque quando a helicase ela está trabalhando, quando ela está quebrando as pontes de hidrogênio, à frente daquela forquilha de replicação vai estar havendo uma tensão. Então é como se aqui a helicase ela estivesse agindo, abrindo aqui, quebrando aqui as pontes de hidrogênio, e aqui à frente da forquilha de replicação fosse existindo uma tensão provocada por causa disso. Então a topoisomerase vai aliviar essa tensão para que não haja um dobramento dessa fita de DNA, comprometendo assim a etapa completa de replicação. E aqui é um modelo, uma replicação, no caso aqui é de uma E. coli, e essa E. coli ela tem uma origem de replicação que é chamado ORIC. E esse ORIC, que é a origem de replicação, dentro dele vai haver uma região chamada DUI ou DUE. E essa região vai ser rica em nucleotídeos de adenina e timina. E pelo fato dessa região ser rica em adenina e timina, ela vai ser justamente alvo dessa DNA. Então, a DNA, a proteína DNA, ela vai utilizar ATP para que seja ativada. Então, ela vai realizar uma desnaturação dessa região, rica em adenina e timina. Ela vai realizar uma quebra dessas ligações. Essa região vai ser aberta. E então, vai haver a ação das outras proteínas. No caso, a DNA-B, que é a helicase, juntamente com a DNA-C, que eles vão se acoplar nessa origem de replicação. E aqui vai se dar o início da replicação. Vai também haver a chegada das outras enzimas, das outras proteínas, da SSB, da topoisomerase. E logo após essa etapa de início, o DNA ele começará a ser alongado. Alongado dá-se esse nome pelo fato de que ele vai começar a, de fato, ser replicado. Esse DNA vai começar a ser multiplicado. E aqui estão algumas enzimas que vão participar, algumas proteínas que vão ser fundamentais nesse processo. Temos novamente a ação da SSB, que ela vai estar presente em todo momento. Temos aí a helicase novamente, temos a primase, adicionando os primers, que são os pequenos nucleotídeos de RNA. Vamos ter a DNA polimerase 3, a DNA polimerase 1, a DNA ligase e a DNA girase. Essas enzimas vão ser fundamentais para que isso ocorra de maneira ordenada. Então, aqui está as duas fitas, né, separadas, o DNA aberto e sendo sintetizado. O novo DNA sendo sintetizado a partir do DNA antigo, do DNA original. Lembrando que a etapa de síntese do novo DNA, ele vai ocorrer no sentido 5', 3'. Caso não entenda o que significa esse sentido 5', 3', recomendo que dê uma olhada no vídeo sobre DNA. Por que ele vai ser sintetizado apenas nesse sentido 5', 3'? Isso se dá por quê? Porque essa enzima, a DNA polimerase, mais especificamente a DNA polimerase 3, ela só vai agir nesse sentido 5', 3'. Ela vai ler o DNA, ela vai ler no sentido 3', 5', mas a síntese será no sentido 5', 3'. Então, quando a fita é separada, ela vai ter um lado que ela vai estar seguindo no sentido 5', 3', e outro lado que vai estar sendo seguido no sentido 3', 5', se você for acompanhar uma única direção. Essa DNA polimerase, ela vai ler unicamente no sentido 3', 5', e a síntese vai acontecer unicamente no sentido 5', 3'. Portanto, ela só vai poder seguir continuamente em um dos lados. Por quê? Porque o outro lado vai estar em um sentido a qual ela não pode seguir de maneira direta. Então, o organismo ele deu um jeito para que o DNA possa ser sintetizado. Porém,
isso vai ter um custo, e esse custo vai ser justamente na velocidade. É por isso que a fita que ela é sintetizada de maneira rápida, a qual a DNA polimerase 3 pode seguir o seu caminho livremente, é chamada de fita contínua, e a outra, a qual a DNA polimerase 3 vai ter essas pausas, é chamada de fita descontínua ou fita retardada. Então, a primase, ela vai adicionar os primers, ela vai adicionar os seus pequenos nucleotídeos de RNA. Então, a DNA polimerase, ela vai, após a adição desses primers, ela vai reconhecer que esse primer foi adicionado. Então, ela vai começar a pegar nucleotídeos de DNA que estão na vizinhança e vai começar a adicioná-los, fazendo algumas fitas. No caso, na fita contínua, ela vai seguir direto. E na outra fita, na fita descontínua, ela vai fazendo isso por partes. Então, ela vai gerando os fragmentos de Okazaki. Os fragmentos de Okazaki são pequenos fragmentos de DNA que vão ser sintetizados aos poucos. E ao fim, esses pequenos fragmentos de DNA, eles vão ser unidos pela enzima chamada DNA ligase. Porém, antes deles serem unidos, o que vai acontecer? DNA pode ter partículas de RNA? Não pode. DNA só pode ter DNA. Então, esse pedacinho de RNA aqui, ele vai precisar ser retirado de alguma maneira. E então, nesse momento, nós vamos ter a ação da DNA polimerase 1. E o que é que a DNA polimerase 1 vai fazer? Ela vai fazer justamente a retirada desse fragmento de RNA. E após a retirada desse fragmento de RNA, ela vai substituí-lo por fragmentos de DNA. Então, vai se retirar o pedacinho de RNA, vai colocar DNA, vai vir a DNA ligase, vai ligar esses dois fragmentos e após essa ligação desses dois fragmentos, a própria DNA ligase vai começar a ligar os fragmentos de Okazaki. E também, essa retirada desse RNA também vai acontecer na fita contínua, porque no início da fita contínua também vai haver um pequeno fragmento de RNA lá no início. Então, a DNA polimerase 1 vai lá no início da fita contínua, retira esse pequeno fragmento de RNA, coloca o de DNA, então a DNA ligase vem e adiciona esse pequeno fragmento de DNA, liga eles dois, né? Na verdade, a DNA polimerase 1 adiciona e a DNA ligase faz a ligação deles dois. E então, dessa maneira, a fita vai realizando o seu trabalho. E aqui estão novamente as enzimas. A SSB trabalhando como a função protetora, a helicase vai trabalhar quebrando as pontes de hidrogênio. A primase vai colocar o RNA primeiro ali, que são os primers. Vai ter a DNA polimerase 3, que vai colocar os pequenos nucleotídeos de DNA, a DNA polimerase 1, que vai retirar esses nucleotídeos de RNA e vai colocar os de DNA, vai ter a DNA ligase, que vai fazer a ligação dos fragmentos de Okazaki e a ligação dos fragmentos de DNA que foram adicionados após a ação da DNA polimerase 1, e vai ter a topoisomerase, que vai evitar com que esse DNA seja enrolado após a ação da helicase ou a proteína DNA-B. E por fim, chegamos na etapa de terminação, que, como o próprio nome diz, é o momento onde o DNA vai terminar de ser replicado. É uma etapa que ainda não está muito bem compreendida, mas o pouco que se sabe é muito importante e é necessário ser explanado. Então, dentro desse momento, desse local de replicação, vai haver algumas regiões que vão ser conhecidas como regiões T. E vão haver regiões T tanto para aquela forquilha que está sendo no sentido horário e tanto aquela forquilha que está sendo no sentido anti-horário. Lembrando que no momento da replicação, essa replicação está acontecendo para os dois lados. Vai haver o ponto de origem e vai estar acontecendo para os dois lados. E lembrando também que aqui nós estamos falando de procariotos. Então, vai haver essas regiões que são chamadas regiões T. E o que acontece? Essas regiões chamadas T, elas são regiões de armadilha. Como assim? Elas são regiões onde, a partir do momento em que uma forquilha alcança elas, essa forquilha vai ser parada. Ou seja, aqui estão as regiões de armadilha
para essa forquilha. E aqui estão as regiões de armadilha para essa forquilha. Então, quando essa forquilha vem, ela pode parar em algum momento a partir daqui. Então, quando ela vem e ela para em um desses momentos, a etapa de replicação nessa forquilha está, digamos assim, quase encerrada. E o que vai acontecer? Enquanto uma está parada, a outra vai continuar. E isso serve para que essas duas forquilhas, elas realmente, de fato, se encontrem. E para que isso aconteça, nessa região T, vai haver um complexo de proteínas, que é tanto essa sequência T, que vai se unir com a proteína chamada TUS. Então, vai ser um complexo chamado T-TUS. Então, em uma dessas regiões, vai haver esse complexo. Então, a forquilha que encontrar esse complexo, ela vai ser paralisada, ela vai cair nessa armadilha, ela vai parar e vai esperar com que a outra forquilha se encontre com ela. Os mecanismos como, a partir desse momento, essas fitas se unem, essa replicação termina, ainda não está compreendido. O que se sabe é até esse momento de que, a partir desse momento que há esse complexo T e TUS, essa forquilha vai cair nessa armadilha, uma outra forquilha vai se encontrar com ela e vai haver uma pausa nesse momento e vai haver o encerramento desse momento de replicação. Como isso acontece após esse momento da armadilha, ainda não se sabe, ainda não está muito bem compreendido. Porém, o que se sabe é que, após o momento em que esse DNA foi todo replicado, eles vão estar em uma forma chamada de cromossomos catenados, ou DNA catenado. O que é isso? Aqui a gente vê que, ao fim da replicação, os DNAs recém-replicados, eles vão estar unidos. Então, o que é que acontece? Eles, para que a gente está falando de um procarioto, vamos supor que é uma bactéria. Para que surja uma nova bactéria, então é necessário que esse DNA seja solto. Na verdade, eles não estão ligados entre si covalentemente. É como se um tivesse dentro do outro. Se você imaginar, você pode fazer a analogia de duas algemas, onde uma algema ela está prendendo a outra algema. Então, uma dessas algemas ela precisa ser aberta para que a outra possa se soltar normalmente. Então, a outra algema pode ser fechada e as duas vão estar soltas. Então, como é que isso ocorre? Vai haver a ação de uma DNA, de uma enzima, que é a DNA topoisomerase 4. Então, a DNA topoisomerase 4, ela vai realizar uma pequena abertura em um desses DNAs recém-sintetizados, o outro vai se soltar, o DNA que foi aberto vai se fechar novamente, e os dois DNAs vão estar livremente separados para estarem dentro de uma nova bactéria, dentro de um novo ser que vai utilizar esse DNA. Então, a partir desse momento, o processo de replicação em procariotos está finalizado. E é isso, pessoal. Quem gostou, curta o vídeo e obrigado.